Eu quero convidar você para que a gente possa continuar a nossa jornada acompanhando o povo de Israel no seu trajeto, no seu deslocamento da escravidão, do período de escravidão no Egito, para a terra de Canaã, para a terra que o Senhor prometeu, em que estabeleceria o seu povo para serem uma nação e para, a partir da sua relação com Deus, revelá-lo a todo o mundo. Nós temos oportunidade de ter já visto, já passado por uma série de situações especiais vividas pelo povo de Israel, onde Deus manifestou a sua presença e o seu poder de maneira sobrenatural, onde o povo aprendeu algumas lições preciosas, cometeu alguns erros que nos ensinam para que a gente não cometa erros também na nossa vida, na nossa jornada. É muito especial poder conhecer as experiências do povo de Deus do passado para que a nossa caminhada, a nossa jornada no presente possa ser enriquecida, para que a gente possa aprender com os alertas que são feitos para nós na palavra de Deus, aprender com alguns erros que outros cometeram, para que nós não andemos pelo mesmo caminho e possamos também enxergar algumas coisas importantes que a gente pode aprender para que a gente siga, exemplos bons para que a gente siga na nossa vida, na nossa caminhada. Eu quero levar você hoje ao livro de Números, no capítulo 20. Eu quero ler com você o começo desse capítulo 20 do livro de Números e eu quero conversar com você sobre esse texto nessa oportunidade, nessa ocasião. Números capítulo 20, eu vou ler com você o começo desse capítulo. Te convido a que abra a sua Bíblia, se você a tem aí com você. E se você não deseja abrir ou não pode fazê-lo, acompanhe a leitura que eu vou fazer aqui desses 13 primeiros versos do capítulo 20 de Números. A palavra do Senhor diz assim: No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. E o Senhor usa a sua palavra para falar conosco, como ele sempre tem feito. Amém? Eu quero convidar você a gente dar uma olhada nessa história, nesse que é talvez, eu não tenho dúvida de que seja, um dos capítulos mais tristes desse relato da viagem, da peregrinação de Israel pelo deserto. Esse capítulo 20 do livro de Números começa com o relato da morte de Miriam.
passa pela sentença recebida por Moisés e Arão de que eles não entrariam na terra prometida, não conduziriam o povo na conquista da terra. E termina com o relato da morte de Arão. É um capítulo muito triste, imagino, vivido pelo povo e também para nós, para o relato, para nós que acompanhamos o relato dessas experiências vividas pelo povo de Israel na sua jornada. A gente falou nos nossos últimos encontros, a gente falou um pouco sobre como o povo de Israel já havia em outras situações reclamado, se queixado diante do Senhor, murmurado por conta da situação que viviam. O episódio que nós destacamos anteriormente foi aquele no qual o povo, orientado pelo Senhor, separou um homem de cada tribo e 12 pessoas foram à terra, foram adiante do povo para examinar a terra que o Senhor prometeu que daria a eles. E esses homens voltam com um relato assustador. A maioria deles, 10 deles, acreditam que eles não têm condições de entrar naquela terra, que eles vão ser destruídos, que o povo lá é forte. Os habitantes da terra eram mais fortes que eles. E Josué e Caleb pensam que se eles obedecerem ao Senhor, se eles continuarem crendo no Senhor e fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vai cumprir a sua promessa e vai dar a eles a terra. E aí acontece que o povo é castigado pelo Senhor por conta da sua incredulidade. Aquela geração toda que não crê que o Senhor vai cumprir a sua promessa é condenada também a não entrar na terra. Vão passar 40 anos no deserto e só a geração seguinte é que entraria na terra que o Senhor prometeu. E aí, depois desse episódio, depois dessa sentença tão difícil também proferida pelo Senhor em relação ao seu povo, alguns outros episódios acontecem. O povo se rebela, uma rebelião é levantada contra Moisés e Arão, e essa rebelião ela é encerrada, ela é destruída pela ação do próprio Deus. Inclusive aqui no capítulo 20, eles, quando estão murmurando e reclamando sobre a ausência de água, de alimentos que eles gostariam de ter, eles inclusive mencionam que seria bom que se nós tivéssemos caído mortos quando os nossos irmãos morreram. Estavam fazendo referência a essa rebelião, onde o Senhor mata as pessoas envolvidas e põe fim a essa rebelião no capítulo 16. E a gente vai ver, depois disso, o Senhor dando indicações ao povo para que ele pudesse, para que as coisas pudessem caminhar novamente, orientadas pelo Senhor, dirigidas pelo Senhor. O Senhor dá algumas orientações sobre ofertas nos capítulos anteriores, sobre o trabalho de Arão e da sua família. E aqui a gente chega nesse capítulo 20, onde a gente tem esse episódio tão complexo e tão triste, em que Moisés acaba recebendo de Deus a notícia de que ele não vai entrar também na terra que o Senhor prometeu dar ao seu povo. É, como eu disse, um episódio triste. E aí a gente vai observar, ao longo desse capítulo, a gente vai observar algumas coisas que, inclusive, a gente já viu acontecerem outras vezes nessa jornada do povo. Uma das coisas que se reapresenta aqui é a tendência de murmuração, de reclamação do povo. Todo o processo de peregrinação, ele é marcado por uma murmuração sem fim. O povo, em todo o tempo, sente falta de alguma coisa e se põe a reclamar com os seus líderes a respeito daquela necessidade, a respeito daquilo que eles querem. Aqui, novamente, a reclamação é sobre a ausência de água. E era um problema muito grave não ter água. O povo caminhava no deserto. A situação era muita gente, muito calor,
e a realidade do deserto já é de escassez de água. E eles começam então a se desesperar por conta da falta de água e começam a reclamar a respeito disso novamente. Agora, uma coisa interessante que eles dizem aqui é porque quando eles começam a questionar, quando eles começam a reclamar com Moisés e Arão sobre a situação que eles estão vivendo, eles começam a questioná-los de por que eles os trouxeram até ali. Isso aparece no verso 4, no verso 5. Por que é que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto? No verso 5. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Você perceba que nos momentos difíceis, nos momentos de escassez, o povo parece perder de vista a quem é que os estava conduzindo, quem é que estava agindo na sua vida e na sua história. O povo começa a questionar Moisés e Arão de por que eles os tiraram do Egito, mas não foi Moisés e Arão que tiraram o povo de Israel do Egito, foi o próprio Deus quem os tirou de lá e usou Moisés e Arão como instrumentos para isso. O povo questiona Moisés e Arão, por que é que vocês nos trouxeram a esse deserto? Mas não foi Moisés e Arão que levaram o povo até o deserto. O próprio Deus os estava conduzindo. E nesse período, nesse processo de condução do Senhor, as coisas iam mal exatamente quando eles desobedeciam, quando eles ignoravam a direção de Deus ou a vontade de Deus, desobedecendo o Senhor, desonrando o Senhor. Aquela situação de escassez os levava a culpar Moisés e Arão como se eles fossem os responsáveis pela situação que o povo vivia. Parecem não entender que foi Deus quem os trouxe até ali. Foi Deus quem os tirou do Egito. Ou não entendem isso, ou nesse momento perdem isso de vista. E aí a gente vê esses homens que têm experiências tremendas, especiais com Deus, quando são alcançados pelas reclamações, quando são pressionados pelo povo por conta da necessidade de água, eles têm uma atitude que nos ensina. Porque o texto nos diz que depois que eles estavam ouvindo o clamor do povo, a súplica do povo, o que eles fazem no verso 6 é saírem de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostram, rosto em terra, numa atitude de respeito, de adoração. Eles levam a súplica do povo a Deus. Eles levam o problema a Deus. Diferente do povo que, diante da necessidade, culpa Moisés e Arão pela situação e busca neles a solução, Moisés e Arão parecem entender bem que aquele que estava ali era o povo de Deus, que quem os estava conduzindo era o próprio Deus. Então, se Deus os conduziu até aquele lugar onde não havia água, a solução passava pelo próprio Deus. Então, eles levam o problema a Deus. Eles vão até a entrada da tenda do encontro, eles se prostram com o rosto em terra, e o texto nos conta que nessa ação, essa ação de apresentar a Deus a sua necessidade, tem uma resposta de Deus. Porque ainda no verso 6, o texto nos diz que a glória do Senhor lhes apareceu. Quer dizer, eles ouvem a reclamação do povo, eles levam a necessidade a Deus e Deus responde a essa súplica, a esse clamor. E o Senhor dá então a Moisés uma orientação sobre como essa situação seria resolvida. Deus responde sobre como eles fariam para que essa que era uma necessidade, de fato, uma necessidade básica, fosse atendida. O povo precisava de água. E apesar das reclamações constantes,
apesar da incredulidade do povo, Deus responde ao clamor com a notícia de que ele vai suprir a necessidade do povo. E ele diz a Moisés como fazer. Pede aí, ordena a ele a que pegue a sua vara, o seu cajado, e que vá com Arão a um determinado lugar, a uma determinada rocha, reúna a comunidade diante daquela rocha, e o Senhor diz a Moisés para que fale à rocha. E então a água sairia da rocha, aquela rocha ia minar a água, e todos eles iam tirar a água da rocha para a comunidade beber, para os rebanhos beberem, para atender a sua necessidade. E aí vem esse episódio tão estranho, né, para nós, tão complexo, em que Moisés faz parte do que o Senhor mandou fazer, porque o texto 10 nos diz que ele reúne a assembleia diante da rocha, em frente à rocha, e ao invés de falar à rocha como o Senhor ordenou, Moisés fala ao povo. E fala ao povo repreendendo o povo, chamando o povo à atenção por conta da sua rebeldia. Ele diz lá: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para vocês? A sensação é de que Moisés está impaciente, Moisés está cansado. A sensação que eu tenho quando leio o texto é de que Moisés está cansado do povo. E ele chama a atenção do povo por conta de mais aquela rebeldia. E nessa situação, nesse ambiente, ao invés de obedecer ao Senhor e falar à rocha, o que Moisés faz é bater na rocha. Ele ergue o braço e bate na rocha 2 vezes com a vara, com o cajado que o Senhor mandou que ele levasse até ali. E, de fato, sai água da rocha. E a comunidade bebe, e os rebanhos bebem, mas o Senhor entende aquele episódio como sendo um episódio de desobediência de Moisés. Moisés não faz exatamente como o Senhor mandou. Ao invés de falar à rocha, ele bate na rocha 2 vezes. Interessante que mesmo não fazendo exatamente o que Deus mandou fazer, a água jorra da rocha e o povo tem a sua necessidade suprida. O povo tem o seu problema resolvido. Mas Moisés e Arão são punidos por Deus. Porque, e a gente vê na forma como o Senhor se dirige a eles sobre o que aconteceu, a gente vê que o Senhor identifica, da ação de Moisés e Arão, o Senhor identifica falta de confiança nele. O Senhor fala sobre uma desonra à sua santidade. E por causa da desobediência, eles não vão conduzir o povo na entrada da terra. Eles são sentenciados, a como toda aquela geração, a morrerem no deserto. O texto do verso 12, as palavras de Deus dirigidas a eles são: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. Então, eles estão aqui sentenciados a perecerem no deserto, a não acompanharem o povo na sua jornada de entrada, de conquista da terra prometida. Quando eu leio esse texto, eu tenho alguns sentimentos conflitantes. Por mais que as justificativas e a punição para essa punição, as justificativas para essa punição estejam lá no texto, quando eu vejo o que Moisés faz, eu consigo entender que Moisés parece perder a paciência com a rebeldia, com a choramingação constante do povo. Eu simpatizo com Moisés nesse episódio, porque me imagino no lugar dele, um homem idoso, depois de viver tantas coisas que ele viveu, depois de ver Deus agir, suprir as necessidades do povo tantas vezes, continua tendo que lidar
com incredulidade por parte do povo, com questionamentos sobre a sua liderança. Me parece, quando leio o texto, que Moisés perdeu a paciência. Quando eu vejo o que Deus, a recompensa que Deus dá a Moisés por conta do que ele faz, eu já me peguei achando Deus duro demais com ele. Depois de tudo que ele passou, dando a ele essa sentença tão difícil, tão dura, por algo que para mim não parece tão grave. Ao invés de falar, ele bateu na rocha. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Mesmo nos permitindo esses sentimentos quando a gente lê o texto, tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Uma das coisas que a gente precisa considerar é que Deus é o mesmo. O mesmo Deus que é duro com a incredulidade do povo, com a rebeldia do povo, ele vai ser duro com a incredulidade de Moisés, com a rebeldia de Moisés. A história de Moisés não o credencia a ter um tratamento diferenciado de Deus. Deus não seria mais tolerante com ele por causa do serviço que ele prestou a Deus. Deus não faz esse tipo de barganha. Deus não faz diferenças entre pessoas. Nós percebemos isso nesse episódio. Moisés desobedece e, mesmo sendo Moisés, ele recebe uma recompensa, ele recebe uma punição por conta da sua desobediência. E aqui a gente vê que algo que parece pesado, feito por Deus com Moisés, está, na verdade, em concordância com algo que Jesus disse lá no Novo Testamento. Quando Jesus conta no Novo Testamento uma parábola, em Lucas no capítulo 12, onde ele vai dizer que Deus exige ainda mais daqueles que estão perto dele, conhecem a sua vontade. Lucas 12, 47 e 48 diz assim: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quando eu penso que há daqui, da parte de Deus, uma dureza exagerada, eu encontro sentido nessas palavras de Jesus lá no Novo Testamento. A expectativa de Deus em relação a Moisés era alta e Moisés deixou a desejar nesse episódio. Uma outra coisa que a gente precisa considerar é que Deus é santo. E Deus conhece o coração. Ele vê muito mais do que eu posso ver. E o seu julgamento é sempre justo, é perfeito. De alguma forma, aquela atitude de Moisés revelou falta de fé. De alguma forma, aquela atitude de Moisés e Arão, o texto fala de Moisés batendo na rocha, mas o Senhor unifica a punição para ambos, quer dizer, aquilo que havia em um havia no outro também. Aquilo que a atitude revela em um estava presente no outro. E o Senhor, de alguma forma, teve a sua santidade ofendida ou desonrada naquele episódio. E eu creio que Deus agiu acertadamente. Eu não tenho como dizer que Deus errou, que Deus fez errado ao punir Moisés. Como eu disse, ele conhece mais do que a gente e ele vê coisas que a gente não vê. Talvez a gente leia sobre a ação, a atitude de Moisés e a gente ache que no nosso julgamento o que ele fez não justificaria uma punição tão grave, tão severa. Mas Deus sabe de coisas que a gente não sabe, vê coisas que a gente não vê, conhece o coração não só de Moisés e Arão, mas do Eduardo e de todos nós. E ele sabe bem o que aquilo representa, o que aquilo representou, de onde é que veio aquela ação, o que é a causa. Né? Então o Senhor age, recompensando esses homens com esse castigo tão duro, impedindo-os de entrar na terra prometida. Como eu disse no decurso do capítulo 20, no final do próprio capítulo 20, a gente vai ter o relato da morte de Arão
que é inclusive um relato muito triste também, em que Moisés sobe com Arão e o filho de Arão o monte. O Senhor diz que Arão vai morrer, e Arão tinha uma indumentária especial por ser o sumo sacerdote, e tudo aquilo vai sendo retirado de Arão, vai sendo colocado no filho de Arão, e aquilo para mim, aquele é um episódio, eu imagino aqueles homens vivendo ali um momento muito triste de despedida de Arão, que acontece pelo que a gente está vendo nesse capítulo, em função da desobediência deles ali em Meribá. Eu quero concluir essa minha palavra aprendendo algumas coisas com você a respeito desse episódio. Primeira coisa é que nós sempre vamos ter necessidades a serem supridas. O povo tinha a necessidade de água, o povo tinha necessidade de alimento, o povo tinha inimigos a enfrentar, e em episódios distintos nós vemos algumas dessas necessidades reaparecendo. Não é diferente na nossa vida, nós sempre vamos ter necessidades a serem supridas, mas nós precisamos aprender a evitar a murmuração. Nós precisamos aprender da experiência do povo, que quando a gente lê, imagino você que está acompanhando as nossas conversas aqui, está lendo sobre esse período da peregrinação de Israel, a gente lendo sobre a murmuração do povo, a gente perde a paciência. Imagine Deus. Imagine Deus ouvindo toda essa reclamação, toda essa murmuração. E nós conseguimos perceber com facilidade o quanto Israel reclama e murmura, mas nem sempre nós temos a mesma clareza para perceber como nós mesmos nos colocamos a reclamar, nos colocamos a murmurar, às vezes, na nossa vida. Sempre haverá necessidades a serem supridas, mas nós precisamos evitar a murmuração. Precisamos seguir crendo que Deus está conosco, está no controle de todas as coisas, e que Ele, enquanto nós estamos dedicados a fazer a sua vontade, a viver para a sua glória, Ele vai suprir as nossas necessidades ao longo da nossa jornada. Uma outra coisa que a gente vê aqui a gente aprende na atitude de Moisés e Arão, quando intercedem junto a Deus, é que diante das nossas lutas, ao se apresentarem as nossas necessidades, levemos nossas súplicas a Deus. Aprendamos que Ele é a fonte, Ele é a solução, é dele que vem a resposta para as nossas necessidades. Então, diante das nossas necessidades, busquemos a Deus, supliquemos ao Senhor a respeito daquilo que nós precisamos. Uma outra coisa que a gente vai ver nessa história, que Deus é tão bom que quando Ele quer fazer uma coisa, Ele faz, apesar da nossa desobediência. A gente vê no episódio da rocha que o Senhor queria suprir a necessidade do seu povo. E a vontade do Senhor, o plano do Senhor, era fazer sair água daquela rocha. Mesmo Moisés tendo sido desobediente, mesmo Moisés não fazendo o que Deus mandou fazer, ainda assim saiu água da rocha, porque o povo precisava dela, e a vontade do Senhor era suprir a necessidade do seu povo. Ele é tão bom que quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz, apesar da nossa desobediência. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a nossa bonita história com Deus não nos habilita a ignorá-lo, não nos habilita a desobedecê-lo. A gente aprende isso de Moisés e Arão. Por fim, eu queria te lembrar que Deus é santo e Ele recompensa com justiça a desobediência, a incredulidade, o pecado. E nós precisamos estar alerta, aprendendo desse episódio tão triste na vida desses grandes homens de Deus, que nós mesmos precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir as ordens do Senhor e obedecer o Senhor. Fazer exatamente o que Ele quer que a gente faça. Eu acho que o exatamente é a palavra que faz toda a diferença aqui. A gente desenvolve muitas vezes na nossa vida uma maneira particular de obedecer a Deus. Deus manda o que Ele quer que a gente faça e nós obedecemos fazendo o que a gente quer fazer, do jeito que a gente quer fazer. E a gente está aprendendo aqui nesse episódio da vida de Moisés e Arão. É importante fazer exatamente o que o Senhor está mandando a gente fazer. Deus nos abençoe
e continue nos conduzindo em nossa jornada para que sigamos crescendo e sendo amadurecidos para sermos cada vez mais os filhos e filhas que Ele deseja, os servos e servas que Ele espera que nós sejamos. Amém? Que Deus te abençoe.